Hoje eu farei a melhor rotina matinal comprovada cientificamente. Estudos que apontam que tomar café no café da manhã pode acabar diminuindo sua energia durante o dia. Oh shit. E que um banho gelado, um copo de água e treinar em jejum pode fazer com que o seu corpo gere muito mais energia de forma natural, sem prejudicar o seu organismo, resultando em um dia bem disposto e produtivo. Fala Calisthenics, aqui é o Spencer do Spencer Calisthenics e hoje vamos criar a melhor rotina matinal baseada em fatores científicos. Se você quer mudar o mundo, comece arrumando sua cama. Essa é a frase citada pelo almirante William McRaven, autor do livro Arrume Sua Cama. Arrumar a cama é um gesto pequeno, mas ao final do dia, quando você chega em casa e vê que aquela sua primeira tarefa foi cumprida, isso gera uma sensação de dever cumprido, reforçando a ideia de que pequenos detalhes importam. Após isso, ao invés de imediatamente pegar a sua xícara de café, considere iniciar o dia bebendo 500 ml de água. Durante a noite, o corpo perde água através da respiração e do suor, o que pode levar a uma leve desidratação ao acordar. Beber água ao despertar ajuda a reidratar o corpo rapidamente. Essa prática não somente ajuda a evitar a desidratação, mas também contribui para um humor melhorado e um desempenho cognitivo aprimorado, fomentando assim uma manhã mais produtiva. Além disso, pode estimular o metabolismo, promover a eliminação de toxinas, ajudar na digestão, apoiar o cérebro e a função cognitiva, melhorar o humor e a disposição. Afinal de contas, o cérebro é composto por 75% de água. Mesmo uma leve desidratação pode afetar a função cognitiva, resultando em cansaço, falta de concentração e lapsos de memória. Beber água logo ao acordar ajuda a manter o cérebro funcionando de forma eficiente. Tudo bem, já bebi minha água. Agora eu posso tomar uma xícara de café para me sentir um pouco mais disposto? Não. Em uma pesquisa realizada por Steve Miller, da Universidade Bethesda, que estudou o nosso ciclo circadiano, relatou que tomar café imediatamente ao acordar pode não ser a melhor escolha devido à interação entre a cafeína e o hormônio cortisol, que está relacionada ao nível de alerta do corpo. O cortisol, conhecido como o hormônio do estresse, atinge o seu pico logo após acordarmos, ajudando-nos a sentir mais despertos e energizados. Tomar café imediatamente pode inibir a produção natural desse hormônio, reduzindo a capacidade do corpo acordar sozinho. E isso pode levar a uma dependência maior da cafeína ao invés de aproveitar o pico natural do cortisol. Na maioria das pessoas, os níveis de cortisol chegam ao máximo entre 8 e 9, 12 e 13, 17 e 30 e 18 e 30 horas. Assim, o melhor seria aproveitar o horário das 9h30, 11h30, 1h30 a 17 horas, que são os momentos que você precisa daquela força a mais para seguir o dia. Por isso, costumo ingerir cafeína após a minha rotina de treinos matinais. Então, por hora faremos outra medida para despertar o corpo: o banho gelado. Isso parecia alguém gritando. A água fria estimula o sistema nervoso simpático, o que aumenta a liberação de adrenalina e outros hormônios que deixam o corpo em estado de alerta. A sensação de choque inicial da água fria faz com que o ritmo cardíaco suba, levando mais oxigênio para o cérebro e os músculos. Isso proporciona uma sensação imediata de energia e vigília, ajudando a combater a sonolência matinal, preparando a mente e o corpo para um dia produtivo. Ok? Com o corpo desperto naturalmente e os níveis de cortisol elevado, o melhor momento do dia em que eu consigo usar o máximo da minha energia para treinar é no período matinal. Caralho, que frio. Praticar exercícios físicos nesse período pode aumentar o foco, melhorar o humor e ajudar na produtividade ao longo do dia. Exercitar-se pela manhã eleva os níveis de endorfina e adrenalina, hormônios que promovem sensação de bem-estar e energia, criando uma sensação de realização e motivação para o restante do dia. E esse sentimento positivo é ampliado pela liberação de endorfinas, e por saber que você já cuidou da sua saúde antes mesmo de começar suas outras tarefas. Mas espera, eu ainda não comi nada. Oh shit. Sim, na verdade, treinar em jejum pode ter os seus benefícios. Treinar em jejum pode ajudar o corpo a se tornar mais eficiente em utilizar tanto a gordura quanto o glicogênio, que são os carboidratos armazenados, sendo utilizados como fonte de energia. Isso pode aumentar a capacidade de resistência em atividades de longa duração, como corrida ou ciclismo. Treinar em jejum pode ser mais prático para pessoas que treinam logo de manhã. Muitas pessoas relatam se sentir mais leves e energizados sem ter consumido o alimento antes do treino.
Além disso, aproveitando essa sessão de exercício ao ar livre, preciso falar sobre os benefícios da exposição à luz natural pela manhã. Pessoas que se exercitam ao ar livre e se expõem à luz solar têm níveis significativamente mais altos de vitamina D, o que contribui para ossos mais fortes e uma saúde melhor. A luz solar matinal ajuda a regular o ritmo circadiano, que é o ciclo natural do sono e vigília do corpo. Ao receber luz logo de manhã, você sinaliza ao corpo que é hora de estar ativo, o que pode melhorar a qualidade do sono à noite e aumentar a energia durante o dia. Além disso, a combinação de exercícios e a exposição à luz solar matinal tem sido associada a níveis mais altos de bem-estar psicológico e a redução de sintomas depressivos, graças ao aumento da serotonina. Na sequência, após cada atividade realizada nesse período matinal, vamos treinar o músculo mais difícil de controlar do nosso corpo, o cérebro, usando o método Mindfulness, que é um tipo de meditação. De acordo com a publicação de um artigo feito pelo coach Marcel Schwantz, vários estudos científicos comprovam que esta é uma das melhores maneiras de gerenciar a ansiedade. Isso pode ser feito toda manhã, por 5 ou 15 minutos. A ideia é se sentar e se concentrar no agora, focando na respiração e aceitando os pensamentos e sensações que aparecem. Essa técnica ajuda a reduzir a ansiedade e o estresse, melhora a concentração e a produtividade, aumenta a capacidade de memória e desenvolve habilidades para lidar com os desafios. Após 15 minutos dessa meditação, Schwantz recomenda nesse artigo a prática de manter um journal. Manter um journal é a prática de registrar pensamentos, sentimentos, experiências e reflexões regularmente, geralmente em um caderno ou de uma forma digital. Diferente de um diário tradicional onde você escreve apenas o evento do dia, o journal pode ter um propósito mais amplo e personalizado. E essa é uma prática realizada por diversos nomes de sucesso entre a humanidade. Alguns journals se tornaram até livros, como no livro Meditações, do imperador e filósofo Marco Aurélio. Marco Aurélio foi um imperador romano e filósofo estoico, amplamente lembrado tanto pelo seu reinado justo quanto por seus escritos filosóficos. Marco Aurélio usava o seu journal para refletir sobre seu comportamento e suas ações diárias. Ele fazia anotações sobre como poderia viver de forma mais virtuosa e racional, seguindo os preceitos estoicos, que incluíam disciplina, autocontrole e justiça. Embora Meditações tenha sido escrito para uso pessoal e nunca destinado para ser lido por outras pessoas, hoje é um dos livros mais influentes da filosofia estoica. Ele demonstra como um journal pode ser uma ferramenta poderosa de autoconhecimento, disciplina e prática filosófica. Após todo esse trabalho mental com os pensamentos alinhados, além de uma rotina matinal bem estruturada, você precisa ter o restante do seu dia organizado também. Para isso, agendar as tarefas diárias durante esse período é essencial. Agendar as tarefas diárias é outro ponto importante. O professor Cal Newport, autor do livro Trabalho Focado, Como Ter um Sucesso em um Mundo Distraído, defende um calendário detalhado de atividades para catalisar a concentração. Segundo Newport, o scheduling te força a confrontar a realidade de quanto tempo você, de fato, tem e quanto tempo levará para fazer as coisas. Bem, acho que já está na hora de comer algo, não? Oh, shit. Quando você come, uma parte significativa do fluxo sanguíneo é direcionada para as atividades digestivas, especialmente para o estômago e o intestino, a fim de ajudar na digestão dos alimentos. Este processo envolve a quebra dos nutrientes e absorção pelo organismo. Como resultado, o fluxo sanguíneo para as outras áreas, como o cérebro e os músculos, pode temporariamente diminuir. Por isso, é eficiente realizar atividades como o treino, a meditação, o planejamento, até mesmo uma leitura ou estudo em jejum nesse período matinal, que serão seguidos por uma alimentação rica em proteínas, fibras e gorduras saudáveis como o café da manhã. E finalmente, com o corpo desperto naturalmente, você pode aproveitar aquela janela de horários que o cortisol já abaixou para tomar a sua tão querida xícara de café. Nostalgia.